Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante, né? Aqui num vídeo completo, principalmente porque eu já vi essa situação normalmente em plantas em campo, né? Mas em vaso, realmente eu não tenho observado esse tipo de problema, tá certo? Que é a falta de cálcio nas plantas. Como saber se a planta está sentindo a falta de cálcio, né? A pergunta foi encaminhada pelo Fernando de Maringá, né? E eu vou tentar aqui responder e também comentar sobre a presença dessa situação no caso de plantas cultivado em vaso, a nossa questão aqui, tá certo? Fica até o final do vídeo, tá? Esse vídeo tá bem curtinho, mas acredito que tenha informação bem interessante para vocês, ok? Bom, conforme eu já disse aqui, né, em cultivo de plantas em vaso, sinceramente, eu acho que eu nunca vi deficiência de cálcio nas plantas, né? A não ser aquelas de experimentos, né? Digamos assim, de pesquisa, de mestrado ou até trabalho de doutorado, ok? Nesses casos a gente via devido à indução, né? Com a falta, por exemplo, de cálcio nas soluções de adubos, né? Eles acabam retirando completamente o cálcio e a gente acaba vendo a deficiência de cálcio, ok? Bom, vamos falar um pouquinho do cálcio, apesar de que eu já comentei do cálcio, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, tá? O vídeo eu acho que pode ajudar vocês, né? No caso do cálcio, né, normalmente, né, qualquer adubo, né, e principalmente aí os adubos orgânicos, né, inclusive o bocashi, né, que eu falo muito do bocashi, ela tem uma concentração de cálcio bem relativa, tá? E é por isso que a gente acaba não vendo, digamos assim, problema de falta de cálcio, ok? Eu comento em alguns vídeos também sobre a casca de ovo, né? Então tem muita coisa que o pessoal acaba fazendo erroneamente, tá? Eu vou deixar aqui no izinho também para vocês assistirem. Casca não triturada, não pulverizada, elas quebradas em cacos, você pode utilizar esse material no seu substrato, no vaso, sem problema nenhum. Agora, se você pulveriza, né, você na verdade está aumentando, tá, o grau da reatividade, né, desse material junto ao sistema, né, e isso pode causar problema, assim, né, principalmente com relação à alteração, né, do índice de pH, que é a acidez, que a gente comenta muito aqui, né. Vou deixar também aqui no izinho, tá, um vídeo que eu falo sobre acidez, o pH e esse assunto, tá certo? É bom que vocês assistam também esses vídeos, tá certo? E com isso, né, eu não tenho visto, sinceramente, problema tipo deficiência de cálcio nas plantas, principalmente as cultivadas, tá, em vaso. E o cálcio, tá, na verdade, ela tem função principalmente parede celular, né, da planta como um todo. Então a função do cálcio é extremamente importante, né? E ela é, na verdade, um elemento também que na verdade participa de diversas, digamos assim, reações químicas, bioquímicas dentro das células das plantas. Então é um elemento extremamente importante.
O grande problema do cálcio é que ela, digamos assim, ela é pouco móvel, tá, dentro da planta, ok? Então, muitas vezes o cálcio pode ser absorvido pelas plantas, mas elas acabam não chegando, tá, no local da necessidade, tá, do cálcio no complexo da planta. Vocês estão entendendo? Então, muito conhecido, por exemplo, né, um problema que não é nem causada por fungos ou bactérias, mas é conhecida como bunda preta, né, que ocorre nos frutos do tomate, tá? Então, a planta não consegue, digamos assim, translocar o cálcio na medida da necessidade do desenvolvimento, do crescimento do fruto. E aí ela acaba tendo problema e acaba tendo esse desenvolvimento, morte das células e acaba escurecendo, tá, determinado local desses frutos, que é conhecida como a bunda preta, né? O nome é meio esquisito, mas é um nome popular, né, do sistema produtivo, ok? Então, normalmente o que o pessoal faz é a aplicação foliar, digamos assim, até semanal, do cálcio, tá certo? Para ofertar o cálcio mais rapidamente para as plantas como um todo, ok? Então, normalmente, a deficiência do cálcio, tá, ela vai sempre ocorrer em algum ponto de crescimento, tá certo? Ou de alongamento, tá? E isso vai traduzir, por exemplo, no não crescimento, por exemplo, entre as folhas. Então, elas ficam, tá, parecendo uma roseta, né? Uma folha em cima da outra, ok? Isso é muito comum, deficiência de cálcio para algumas culturas, né? Tá? Mas é que nem eu falei para vocês, né? Para quem utiliza normalmente, faz o cultivo corretamente, mesmo que com pouco fertilizante, né? Você não tem esse tipo de problema, tá certo? Mas em cultivo, principalmente com substrato, por exemplo, mineral somente, pode ocorrer esse problema, né? Caso você não faça adubação. Como você vai perceber se a planta está deficiente de cálcio? É nessa metodologia, né? Os pontos de crescimento, elas param completamente, tá? Elas acabam não crescendo, tá? E as folhas vão crescendo uma em cima da outra, tá? Isso é muito conhecido como roseta, pela deficiência de cálcio. Mas eu, sinceramente, eu nunca vi isso em cultivo de plantas em vaso, tá? Mesmo porque muitos substratos, elas contêm, por exemplo, materiais de origem orgânica, né? Que tem o cálcio como um dos componentes, tá certo? Muitos substratos comerciais, tá, já tem esse tratamento, né, com calcário, né? Na sua composição, na sua formatação, tá? Não vá colocar o calcário no seu substrato com as plantas, né? Eu tenho um vídeo que eu falo aqui, tá? Se você puder assistir também, seria bem interessante, ok? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Mas acabei respondendo aqui, eu achei bem interessante, né? Porque em culturas de campo a gente normalmente acaba escutando, tá? Hoje em dia, com a agricultura um pouco mais técnica, os produtores agrícolas realizando análise de solo, né, análise de substrato, a gente não vê esse tipo de problema, tá certo? Mas eventualmente a gente pode ver essa situação, então é bom a gente colocar aqui, né, esse relato para vocês não terem esse problema. Sinceramente, como a gente utiliza muito o bocache, né, tá? Pode ser outros tipos de matéria orgânica. Tem gente que só utiliza, por exemplo, de cálcio a própria casca de ovo, como eu comentei aqui. Tudo isso favorece a você não ter problema de deficiência, principalmente de cálcio, ok? Mas, se ficou alguma dúvida, por favor, me encaminhe a pergunta de novo, tá certo? E a gente vai postando aqui vídeos
para que vocês tenham uma noção um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo, tá? Mas não vá aplicar em demasia, por exemplo, a casca de ovo pulverizada, tá? Eu até prefiro não pulverizar, deixa elas em pedaços pequenos, porque assim você não vai ter uma reação, tá? Muito rápida no solo, e isso pode prejudicar a sua planta no seu cultivo, tá certo? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha, tá certo? Compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse nosso canal. Isso é muito importante, tá? A gente tem passado muitas informações aqui, eu acredito que o pessoal tem entendido, né? E se vocês puderem, tá, contribuir com o joinha, pelo menos, né, a gente agradece, tá certo? Se vocês quiserem encaminhar suas perguntas, por favor, encaminhem, que isso também ajuda bastante a gente, tá certo? E conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas. Que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todo, dedico o vídeo para uma entidade assistencial, e hoje estou dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar, na verdade, acolhe crianças, né, as meninas que foram abusadas, tá certo? E esse trabalho muito bacana tem dado toda assistência para essas meninas, tá? Ajude você também com brinquedo, tá? Não precisa ser dinheiro, alimentos não perecíveis e muito mais. Entre em contato com essa entidade e ajude você também. E ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Tá certo? Todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Clique no sininho, com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.